Olá, pessoal, boa tarde. Boa Bem-vindos. tarde. Boa tarde. Boa tarde. Em mais 2 ou 3 minutos, a gente já estará iniciando esse segundo webinário sobre a tomada de subsídios da norma de referência sobre redução e controle de perdas de água, tá? Ainda não fui. Tamires, daqui da Ana já estamos todos presentes. Acho que já podemos dar início. Boa tarde, senhoras e senhores. Quero dar as boas-vindas ao segundo webinário da tomada de subsídios para a norma de referência sobre redução progressiva e controle de perdas na distribuição de água. Eu me chamo Tamires Lima, sou coordenadora aqui da Superintendência de Regulação do Saneamento Básico da ANA e vou apresentar este webinário. Este evento que está marcando o início da coleta das contribuições da sociedade em geral. É um evento realizado pela ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, e tem como objetivo apresentar o processo de elaboração dessa norma de referência, os procedimentos que vão ser adotados nessa tomada de subsídios, e também o acolhimento de contribuições diversas dos participantes aqui presentes. Então, neste momento, eu quero pedir a todos que permaneçam com suas câmeras e microfones desligados. Nós vamos iniciar o nosso evento e para abrir, antes de abrir, na verdade, eu quero agradecer a presença das autoridades, nas pessoas do Nazareno Araújo, que é diretor da ANA, diretor interino e supervisor da área de saneamento básico. Agradecer a presença do Alexandre Anderaus, que é superintendente de regulação de saneamento básico, substituto aqui da ANA, e o coordenador de regulação de água e esgoto da ANA, João Geraldo Ferreira Neto. Então, neste momento, para dar as boas-vindas e abrir este webinário, eu convido o diretor Nazareno para fazer seu momento de fala. Muito boa tarde a todos. Eu queria agradecer ao chamado que fizemos para que todos pudessem vir aqui hoje e trazer as suas contribuições para a construção dessa nossa norma de referência que é tão importante para o setor de saneamento básico. Na última quarta-feira, nós realizamos um webinário semelhante a esse com os prestadores de serviços e as agências reguladoras infranacionais. Hoje, fazemos um segundo momento aberto a todo o público, com o intuito de que a gente possa receber, desde o princípio do processo regulatório, as melhores contribuições para que a gente tenha, ao final do processo regulatório, uma norma de referência que contemple as necessidades e as realidades existentes no Brasil, mas que faça com que a gente tenha a redução e o controle de perdas que hoje não são satisfatórios para prestadores de serviços, para investidores, para usuários e para todos que atuam no setor de saneamento. Eu queria agradecer a todos vocês, mas também queria pedir que todos vocês levassem a conhecimento daqueles que atuam no setor
Os nossos webinários estarão disponibilizados na internet nos próximos dias, para aqueles que quiserem assistir, mas também para aqueles que querem formalizar a sua contribuição. Nosso processo de tomada de subsídio está aberto no nosso sistema de participação social até o dia 17 de abril. E, repito, essa é uma norma muito central a todos aqueles que atuam no setor. Então, quanto maior o número de contribuições e as contribuições melhor fundamentadas que nós recebermos, certamente nós teremos mais elementos para fazer uma norma de referência muito boa para a gente melhorar os nossos serviços. Então, agradeço a todos vocês, mas peço que se engajem também durante todo esse processo de participação e construção agora, posteriormente, quando a gente fizer a tomada de subsídio em relação à norma e minuta que nós vamos apresentar, e que ao longo do ano de 2025 a gente consiga construir um bom processo regulatório como um todo. Muito obrigado por estarem aqui e tragam todas as suas contribuições. Obrigada, diretor Nazareno, pela fala. Eu quero comunicar a todos os presentes que nossa webinário aqui está sendo gravado, ele vai ser disponibilizado posteriormente no canal da Ana no YouTube. O primeiro webinário que aconteceu também na quarta-feira também foi gravado e vai ser disponibilizado posteriormente lá nesse canal da Ana no YouTube. Então, prosseguindo com o nosso evento, eu quero passar a palavra para o Alexandre Anderaus, que é o superintendente de regulação de saneamento básico substituto da ANA, e que vai falar um pouco sobre a nossa agenda regulatória 2025 e 2026, e sobre as etapas de elaboração das normas de referência da ANA. Alexandre. Obrigado, Tamires. Boa tarde a todos. É uma alegria, uma honra recebê-los aí para mais essa tomada de subsídio, né, dessa importante norma sobre redução progressiva e controle de perdas de água. Vou falar rapidamente aqui só para vocês se situarem da nossa agenda regulatória, tá, e das normas que estamos trabalhando. Então, nós estamos no eixo 9, né, da ANA, que é sobre o saneamento básico, né, dentre muitos outros temas. Pode passar, João. E esse eixo 9, ele contém vários macrotemas, né, por exemplo, governança regulatória, né, tem a norma o normativo que vai determinar os requisitos de elegibilidade das entidades reguladoras nacionais e estágios de desenvolvimento para o programa Pró-Saneamento. No macrotema universalização, temos a norma de reuso, né, de efluentes de esgoto sanitário tratado, que também é uma norma elaborada aí pela equipe do João Geraldo, que vai ter a palavra na sequência. No macrotema qualidade da prestação de serviços, temos as normas de condições para a estruturação dos serviços públicos de drenagem, que foi publicada nessa semana, uma norma muito importante para o setor e muito esperada. Temos a norma, essa norma objeto da tomada de subsídio de hoje, né, que é de redução progressiva e controle de perdas de água. A norma de padrões e indicadores operacionais para o serviço de manejo de resíduos sólidos urbanos, e a norma de referência sobre os padrões e indicadores operacionais para os serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. No que tange ao macrotema de regulação tarifária, temos uma norma também muito importante e aguardada, que é de estrutura tarifária para os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. É uma norma que trará as diretrizes para a implementação da tarifa social, né, da lei que tivemos aí no ano passado, e essa lei também trouxe para nós algumas atribuições, então esse tema também vai ser tratado nessa norma. Norma essa também que deve entrar em consulta pública, essa norma de estrutura tarifária aí, daqui a mais ou menos cerca de 3 semanas deve estar já entrando em consulta pública. Tem também a norma de revisão tarifária, que é outra norma aí desse macrotema da regulação tarifária. Sobre a regulação contábil, estamos trabalhando na norma de referência sobre critérios para contabilidade regulatória para o serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário, tá? Previsão aí para o final do ano. Tem sobre instrumentos, padronização de instrumentos negociais, temos uma norma de referência para padronizações dos instrumentos negociais de prestação de serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. E sobre a sustentabilidade na prestação de serviços, estamos estudando aí o tema da regulação de parcerias públicos-privadas nos serviços públicos de saneamento básico. E por fim não, ainda
né, no macrotema atos normativos procedimentais, temos a norma de procedimentos administrativos de ação arbitral. Já temos uma norma de mediação, essa não será uma norma de referência, mas também é uma norma importante aí para resolução de conflitos e para impedir que temas sejam levados para o Poder Judiciário, né? Com relação à qualidade na prestação de serviços, temos a norma de referência, uma possível norma sobre o verificador independente, também é um tema que a gente vai estudar, né? Ela está lá para frente, a gente ainda vamos nos debruçar aí para ver realmente sobre a necessidade desse normativo. Temos a norma de avaliação de desempenho também lá na frente. Ainda sobre regulação tarifária, aí sobre os outros componentes, estrutura tarifária para o serviço de manejo de resíduos sólidos urbanos, modelo de regulação tarifária para a prestação de serviço de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, e regulação tarifária, não, essa aqui já foi, agora na regulação contábil, critério de contabilidade regulatória para o serviço de manejo de resíduos sólidos urbanos, né, e sobre padronização de instrumentos negociais, a norma de matriz de risco para os contratos de concessão, né, de serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos. E, finalmente, norma de referência sobre cobrança para a prestação de serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas para 2027. Próximo. Tem um microfone aberto, pediria para desligar os microfones. E só rapidamente sobre o processo de elaboração das normas, né, a gente, para todas as normas, a gente tem elaborado um estudo aprofundado no bojo do relatório de análise de impacto regulatório, né, para termos alternativas e termos segurança na tomada de decisão. Temos as tomadas de subsídio, como essa de hoje, temos uma avaliação de conformidade e avaliação jurídica pela nossa Procuradoria, temos depois as consultas públicas também, a elaboração do relatório de avaliação das contribuições, né? E, por fim, de novo, a análise jurídica, geralmente ela acontece em duas fases, né? Antes da consulta e depois da consulta pública, né? E, por fim, a análise da diretoria colegiada, né, para deliberação. E todas as normas, nós temos elaborados manuais orientativos, né, para ajudar aí na implementação dos normativos, e também temos trabalhado no SASB, né, que é um sistema de acompanhamento do saneamento básico aqui da ANA, que é um sistema que vai nos auxiliar aí na avaliação da observância das normas de referência. Eu acho que é só, então, mais uma vez agradeço aí a participação de todos nessa sexta-feira e desejo aí uma discussão profícua aí para que tenhamos elementos, né, para a elaboração dessa norma de referência sobre perdas. Obrigado. Devolvo a palavra para a Tamires. Muito obrigada, Alexandre, pela explicação da agenda e das etapas de elaboração das normas. Prosseguindo, então, com o nosso webinário, neste momento, o coordenador de regulação de água e esgoto aqui da ANA, João Geraldo, vai fazer uma apresentação e vai dar uma contextualização sobre a norma de referência em questão, que é sobre perdas na distribuição de água, e vai trazer também algumas perguntas norteadoras da tomada de subsídios. João. Obrigado, Tamires. Vocês me escutam bem? Sim, perfeito. Sim. Bom, esse tema que a gente está agora abrindo essa participação social para a tomada de subsídios, ela já tem uma previsão legal aí para que a ANA faça essa norma de referência. Então, aí, na Lei 9984 de 2000, a gente já tem essa obrigação da ANA instituir essa norma de referência sobre redução progressiva e controle de perdas de água. E, inclusive, isso já está incluso desde dezembro de 2024 na agenda regulatória da ANA, conforme o superintendente Alexandre Anderal já mencionou aí no item 9.4 do eixo de saneamento básico.
Bom, só um diagnóstico do setor, a gente tem esses dados do SNIS, Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Básico, né, que traz aí uma evolução das perdas desde 1995. E a gente percebe a dificuldade de se alcançar patamares que a gente considera adequado para esse índice de perdas na distribuição. Então, tivemos aí em 2012 um alcance aí de 37%, mas esse patamar ele não conseguiu uma melhora significativa. E esse indicador ele está também presente na portaria 788 de 2024 do Ministério das Cidades, onde lá se pede para que os projetos que sejam financiados com recursos públicos da União atinjam patamares de 25% desse índice de perda na distribuição. E aqui também um outro indicador muito importante para o setor, que é o índice de perdas por ligação ativa, que também traz aí uma melhoria significativa por volta do ano de 2012, né, chegando aí a 362 litros por ligação dia, porém também não conseguiu uma nova redução nesse patamar aí a nível nacional, né, como média nacional, e a nossa referência, que é a portaria 788 aí do Ministério das Cidades, traz esse valor para 2033, atingindo aí 216 litros por ligação dia. E em termos, agora no último dia 12 de março, tivemos o lançamento dos diagnósticos do Sinisa. E essas informações do Sinisa também trouxeram números que não apresentaram ganhos significativos ainda na questão de redução de perdas. Então, nós temos aí esses dados se referem ao ano de referência de 2023 e continuamos aí com patamares em percentual no Brasil na faixa de 40% de perdas e em litros por ligação por dia aí de 345. Então, tanto o percentual que na portaria 788 do Ministério das Cidades fala em uma meta de 216 litros por ligação por dia e 25% de perdas na distribuição, ainda está um pouco longe de ser alcançado aí na média nacional, né? A gente vê uma certa melhor disposição dessa questão do índice em algumas macro-regiões, né? A gente tem o Sul aí apresentando o melhor índice médio de 33%, com 270 litros por ligação dia, mas ainda é um patamar bastante distante ainda daquilo que a gente considera como um valor de excelência para a questão de perdas de água. Aqui trago agora para vocês os indicadores sobre perdas que nós temos disponível hoje nos normativos e nos sistemas que a gente tem do governo federal. A norma de referência 9 da ANA, que foi publicada ano passado, ela traz o índice de perda na distribuição como indicador de nível 1 obrigatório para se constar tanto nos contratos de concessão como também nos planos de saneamento básico, e esse é um índice que já vem do SNIS, que é o índice IN 051 no SNIS, que agora no Sinisa é o IAG 2015. E além desse IAG 2015 do Sinisa, foi lançado outros indicadores também nesse ano 1, essa semana passada, com o lançamento dos novos diagnósticos, onde também temos, sobre esse tema de perdas, o IAG 2014, que fala sobre perdas totais lineares de água na rede de distribuição, e também o IAG 2016, que fala da incidência de ligações de água setorizadas, que isso é uma das ações que normalmente se indicam para que se faça um bom diagnóstico e uma verificação dessa redução de perdas. Bom, e temos ainda para o Sinisa, no futuro aí, que tem um escalonamento de inserção de novos indicadores,
alguns indicadores que levam em consideração perdas aparentes de água, né? E aí está previsto no futuro um em percentual e outro por ligação, e da mesma forma também o conjunto de perdas reais de água, que essas são essas perdas físicas que normalmente acontecem aí nos reservatórios de água. João caiu aqui para mim? Eu Acredito creio que sim. Para mim sim, né? também. Para mim também, Tamires. Acredito que foi a internet, né? Internet. Tivemos esse problema na quarta-feira. Vamos ver se o João consegue voltar nos próximos segundos aí. Senão a gente tenta passar para a parte a etapa das contribuições. Ah, acho que ele voltou. João? Nos ouve, João? Acho que o João deve estar retomando. Tamires, Oi, tô te ouvindo. escuta? Tô. Sim, é porque aqui tivemos uma queda aqui na transmissão. Imaginei. Vou pedir para o Sérgio projetar para mim um slide onde eu falava dos indicadores sobre perdas. Já Então, tá não vendo aí, João? tivemos. Pode colocar só no modo apresentação, por favor. Eu cheguei a falar do futuro indicadores aí do Sinisa. Já iniciei, né? Já iniciou. Tá. Então, aqui, pessoal, é só uma estimativa de quais são os novos indicadores que a gente vai ter ainda no Sinisa, né? E aí é importante frisar essa divisão aí entre perdas reais e perdas aparentes, que vai ser muito importante para essa investigação desse conjunto de possíveis perdas que a gente tem dentro do sistema de abastecimento de água. Pode passar. E aqui eu trago agora para vocês o problema regulatório que a gente identificou até o momento. Nós percebemos que o problema seria os elevados níveis de perdas em sistemas de abastecimento de água no Brasil, que concorrem para uma prestação deficiente dos serviços, afetam negativamente a modicidade tarifária e ensejam desperdícios consideráveis de recursos hídricos. Então, esse tema é o que a gente quer que vocês também coloquem para a gente quais seriam as causas desses problemas e as consequências, e para isso a gente trouxe algumas perguntas norteadoras para que a gente possa ter essa contribuição de vocês hoje nessa tomada de subsídios, para que a gente possa fazer o nosso estudo de análise de impacto regulatório. Então, as perguntas são: se você possui alguma sugestão para a melhoria do problema regulatório a ser tratado, quais os pontos mais importantes no contexto da redução e controle de perdas que a norma de referência deve abordar, qual o papel das entidades reguladoras infranacionais no contexto desta norma de redução e controle de perdas, se a norma de referência deve padronizar outros conceitos de indicadores de perdas de água, além daqueles que já estão estabelecidos na norma de referência número 9 de 2024, e essa norma trata aí dos indicadores operacionais de prestação de água e esgoto. Pergunta 5, se a norma deve padronizar os conceitos associados ao balanço hídrico, de modo que a metodologia aplicada por prestadores diferentes em áreas geográficas distintas represente os mesmos conceitos ou grandezas. E aqui a gente poderia dizer que o Sinisa
inclusive traz novas informações que nos ajudam para começar a fazer essa investigação desse balanço hídrico, que os dados do SNIS não permitiam. Então, isso traz um avanço para essa nova discussão em torno dessa norma de referência. A gente também tem essa pergunta se a norma deve padronizar os critérios para separação de perdas em seus componentes de perdas reais ou perdas aparentes. Pode seguir com o próximo. E a pergunta 7, se a norma deve padronizar os critérios e metodologias para estabelecimento dos pontos de partida, né? E a possível trajetória dessa redução de perdas e também suas metas para sua redução. Isso dentro da norma de referência. A gente também quer saber se a norma deve padronizar a metodologia para a definição de metas de redução de perdas com o nível econômico de perdas, ou com a metodologia da média histórica, benchmarking, ou através de um plano específico aí de redução de perdas. Também queremos saber aí de vocês se a norma deve determinar a lista de ações a serem empreendidas pelos prestadores. E aí a gente trouxe alguns temas, como requisitos de setorização, medidas de combate a vazamentos não visíveis, critérios para reposição de redes e hidrômetros e outros que vocês podem vir a sugerir nessa tomada de subsídios. Também a pergunta 10, pedimos aí que, considerando que a perda de água é um indicador de acesso a recursos da União, ou com recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da União, o guia de auditoria e certificação das informações do Sinisa é suficiente para testar a confiabilidade desses indicadores? A gente ainda não está com esse guia de auditoria e certificação do Sinisa ainda no ar, pelo site aí do Ministério das Cidades. Porém, a gente tem o guia de auditoria e certificação das informações do SNIS, onde grande parte dessa metodologia vai ser migrada para o Sinisa. Então, quando a gente pede para que vocês respondam essa pergunta, podem responder em função do guia já publicado, que é o guia que já está disponível para as informações do SNIS. E a gente pergunta se há necessidade de ser efetuada alguma complementação nessa metodologia do Acertar. Também queremos saber se há alguma sugestão de normas internacionais similares que devem ser consultadas como subsídios para a formulação dessa norma de referência. Eu agradeço aí a participação de vocês e passo para a Tamires para que a gente possa ouvir os demais participantes. Obrigada, Alexandre. Alexandre, desculpa, João. Obrigada, João, pelos Tudo bem. esclarecimentos. Vamos passar agora para as contribuições dos nossos participantes presentes. Então, neste momento, quem tiver interesse para participar e trazer a sua contribuição sobre a norma de referência, pode usar a ferramenta do levantar a mão aí em cima, e cada pessoa terá até 3 minutos para a sua fala. Eu vou estar calculando esse tempo aqui e peço a todos que sejam objetivos, concisos em suas contribuições. Nós também podemos receber contribuições pelo chat do Teams, então quem tiver interesse de escrever por aqui, pelo chat, pode escrever. Mais uma vez, frisando a informação de que nosso sistema de participação social está aberto, né, a tomada de subsídios número 3 de 2025, sobre essa norma está aberta e queremos receber as contribuições também por escrito. No momento que você for chamado, peço que abra sua câmera e microfone para a sua fala, para podermos ver as pessoas que estão interessadas em falar. Temos algum interessado neste momento? Por enquanto não apareceu ninguém aqui para mim. Rafael Bueno. Rafael Bueno, peço que você abra sua câmera e microfone.
para nós te ouvirmos. Te vermos. Ainda não conseguimos. Agora sim, agora estamos te vendo. Agora vocês estão me ouvindo? Perfeitamente, Rafael, pode começar. Uma boa tarde, parabéns a Ana sobre essa audiência pública, muito importante a normativa. Eu venho destacar aqui a questão de uma NR que seja necessária, e eu não vi no escopo, que seria a de água de lastro e as águas marinhas poluídas, para saída nos portos. Então, eu acho que é um tema que envolve direto a questão de perdas, porque tem um tratamento de água de lastro e água nos portos, e que tem uma conexão direta com normativas internacionais, Hong Kong, para adequação desses portos, e que poderia ter um avanço nesse sentido. Essa é a colocação que eu gostaria de destacar, para um amadurecimento quanto às perdas de água, uma legislação regulatória robusta nesse sentido. Te agradeço, Rafael, pela sua contribuição. Temos um outro interessado aqui em se manifestar, o senhor Alexandre, da ESB. Pode abrir sua câmera e microfone, Alexandre. Bom, boa tarde a todos. Estou eu aqui de novo. Deixa eu explicar. Hoje eu não estou como a ESB. Estou como um cidadão que combate perdas desde 2010, certo? Eu trabalho há 20 anos, vou fazer 22 anos aqui na Saneago, tá? E eu vou deixar algumas contribuições com vocês. Primeira é a importância do balanço hídrico. Aí eu estou deixando no chat o link para uma ferramenta de balanço hídrico, claro que ela é qualitativa, que foi desenvolvida junto com a CAES, onde a gente vê todo o Brasil, qualquer cidade, com a base de dados do ISNIS. Não tem esse ano porque a base de dados mudou para o Sinisa. E aí eu quero dar uma contribuição na questão 9. A questão 9 é o seguinte, a ideia é, se a ANA optar por padronizar alguns conceitos a nível nacional, a minha sugestão, com a experiência de todo o trabalho que a gente tem, é o seguinte, o balanço hídrico, depois, na segunda etapa, mudança de tecnologia de hidrometração, os velocimétricos têm grande imprecisão, teríamos que migrar as tecnologias para volumétrica e ultrassônica. Eu, com esse balanço hídrico aqui, eu fiz uma conta para o Brasil todo. Se a gente trocasse todos os hidrômetros, que em 2022 a gente tinha 71 milhões de economias, a gente gastaria 21 bilhões, pondo tudo volumétrico. E o retorno disso se daria em 2 anos. E a gente reduziria de 15% a 20% o valor da perda nacional, que hoje está em 40% arredondando. Um segundo item seria a redução de pressão, que é uma ação barata, né? E ela é pontual e ela abrange várias economias. A ação mais cara é a troca de hidrômetros, dessas que eu vou propor. Depois da redução de pressão, são a troca dos ramais danificados, certo? A gente pouco fala de ramal. A maior perda real está concentrada nos ramais, certo? Então, uma política de troca de ramais é essencial, certo? Depois, avançando mais ainda, a questão da criação dos DMCs, né, para você fazer uma busca de vazamentos ocultos. E a boa notícia
é que os DMCs estão prontos. Você pode fazer por área de reservação, certo? E aqui a gente tem vários exemplos. E é uma forma barata, você não precisa de marco medidor, né? E isso você pode fazer a nível nacional, porque é uma coisa comum a todos. Daí para frente, você vai precisar de mais tecnologia e mais técnica, como simulações hidráulicas, cadastro georreferenciado, enfim. Eu falei o básico. Essas 4 ações, você consegue derrubar a perda de forma barata, reforçando o caixa da empresa e melhorando a robustez e a confiabilidade do sistema de abastecimento. Você pode sair de 40 e chegar na meta da 788. Alexandre, desculpa te interromper, é só pedir para você Já concluir a concluí, sua fala. já Tá, que o concluí, era só isso. tempo acabou. Tá Obrigado. ótimo. Eu agradeço a sua contribuição, Alexandre. Eu quero saber aqui de todos os presentes se temos mais interessados em se manifestar e falar sobre as questões colocadas pelo João, as perguntas feitas para a norma de referência. Mais alguém? Bom, como não temos ninguém se manifestando neste momento, eu vou prosseguir com o evento, e caso haja interesse de fala, nosso tempo ainda está disponível aqui, ainda podemos ouvir a todos os interessados, e eu quero passar a palavra agora para o Acilino Santos, que é o representante do consórcio Sigla Sul, Engecorps e AEPA, e esse consórcio está nos apoiando na elaboração dessa norma de referência sobre redução e controle de perdas de água. Ele vai comentar um pouquinho sobre essas contribuições realizadas. Então, senhor Celino, a palavra está com o senhor. Ok. Obrigado, Tamires. Boa tarde a todos. O nosso papel aqui é comentar sobre os destaques que foram apresentados pelas pessoas participantes da tomada de subsídio. É uma pena que, até o momento, a gente só tenha 2 intervenções. De qualquer forma, vamos comentar um pouco essas intervenções que foram feitas, inicialmente pelo Rafael Bueno Cury. O Rafael chama a atenção de que a norma deveria se preocupar também com as águas utilizadas para lastros de embarcações, né? Então, essas águas de uso de águas marinhas, né? Então, ele destacou que seria importante que se pudesse fazer algum tipo de abordagem, algum tipo de consideração para esse tipo de água, de uso da água, que de alguma forma representa perdas de água também. Perfeito? Na sequência, a gente teve o Alexandre, brincando que estaria repetindo novamente aí, mas o Alexandre esteve conosco no webinário de quarta-feira, e a gente sabe exatamente da grande contribuição que hoje a Saneago tem feito no contexto das empresas de saneamento com relação a essa questão do desenvolvimento de tecnologias e metodologias de combate à redução de perdas, né? Tanto que a contribuição inicial do Alexandre foi exatamente, não só, mais uma vez, destacar a importância do balanço hídrico, mas principalmente num trabalho feito pela Saneago em conjunto com a CAESB, aqui do Distrito Federal, trabalhando os dados do SNIS para criar uma base do balanço hídrico a nível nacional. Então, ele colocou isso, inclusive, no chat, a referência desse estudo, que pode ser consultado. Se colocando na função de sugerir medidas e providências quanto aos quesitos que foram colocados pelo João Geraldo, o Alexandre comentou sobre a questão número 9. Iniciando, quer dizer, mais uma vez, reprisando a importância do balanço hídrico e colocando a mudança tecnológica de hidrômetros como um primeiro passo a ser seguido pelas empresas num programa progressivo de redução de perdas. Principalmente hoje, a abordagem que é feita de você sair do classe B para o classe C, dos hidrômetros velocimétricos para os hidrômetros volumétricos, certo? Ele apresentou um dado de que, considerando as dados de 2020, que se você considerar que na época a gente possuía 71 milhões de economias de água, a gente precisaria de 21 bilhões de reais para substituir todos os hidrômetros
dessas economias para hidrômetros volumétricos. E que esse retorno, em 2 anos, a gente teria um playback desse investimento de uma forma satisfatória em função do investimento que foi feito. Comentou na sequência que passo seguinte seria a redução de pressão, a necessidade de você adotar uma política de troca de ramais danificados também. A gente sabe, isso aí é uma questão já que está sendo consagrada ao longo do tempo, que a grande incidência de perdas reais são nos ramais. Por que isso? Você, quando vai construir uma rede, você contrata uma empresa de engenharia, você contrata uma consultoria de fiscalização, contrata todo um processo vamos dizer, de recebimento, de teste de estanqueidade, tudo isso da rede distribuidora. E quando você vai fazer o ramal, às vezes, quando você faz com a implantação da rede, você faz de uma forma sistematizada e organizada. Mas, basicamente, os ramais prediais, ao longo do tempo, eles vão se instalando na rede. Então, são feitos sem essa supervisão, sem esse cuidado tecnológico que é dispensado com uma rede de distribuição. Naturalmente, quer dizer, pela própria profundidade também, pelo peso em cima dos pavimentos e tudo, você acaba tendo os ramais como um ponto fraco. E foi um dos pontos sugeridos pelo próprio Alexandre para a diminuição da perda real. Na sequência, ele citou a criação dos distritos de medição e controle, inclusive simplificando a tecnologia, dizendo que já se tem basicamente a área de influência dos reservatórios como uma área, vamos dizer, delimitada para um DMC, certo? E, por fim, a ideia de mais tecnologia, quer dizer, a gente tem que ter cadastros inteligentes, ter cadastros geoprocessados, e tudo isso vai se chegar numa meta e chegar nessa meta que hoje é uma meta estabelecida pela própria 788. Então, esses foram os comentários que o Alexandre colocou, basicamente uma indicação muito positiva. A gente está vendo que hoje os melhores casos reais de redução de perdas de uma forma progressiva e de uma forma organizada tem acontecido basicamente nessa sequência, ou um pouco diferente disso. Não muito diferente disso aí, pelo contrário. Então, basicamente, foram as 2 contribuições que foram colocadas até agora, é o que nos permite fazer esses comentários até o momento. Eu devolvo a palavra aí para a Tamires e para o João Geraldo. Obrigada, Celino, pelos comentários. Eu vou perguntar mais uma vez se temos mais interessados em se manifestar, porque nós queremos receber mais contribuições para aprimorar a norma que está sendo elaborada. Então, se tivermos aí mais pessoas interessadas em falar, trazer questões ou responder eventualmente as perguntas colocadas pelo João, seria ótimo. Mas se não tivermos no momento, eu pergunto ao João se ele quer... temos, o Alexandre quer falar. Pode falar, Alexandre. Bom, pessoal, eu queria só colocar aqui que, assim, como o tempo é curto, essas ações, elas são, do ponto de vista do prestador, extremamente baratas e extremamente eficazes. Nós viajamos pelo país buscando as melhores práticas e pegamos essas práticas e aplicamos em nossos sistemas. Nós temos sistemas ruins, mas nos sistemas onde a gente conseguiu aplicar, a gente conseguiu índices de perda em torno de 10%, entendeu? Basicamente, usando essas técnicas aí. Eu só queria deixar isso registrado e que o Brasil tem excelentes exemplos, né? E que dá certo, tá? Muito obrigado. E assim, espero que o Brasil reduza. Eu não quero ver só Santiago com um índice bom, eu quero todo o país, né? Temos excelentes profissionais, né? Parabéns à Ana aí e obrigado. Obrigada, Alexandre, mais uma vez pela sua manifestação. O Sérgio levantou a mão. Sérgio, nosso colega aqui da Coordenação de Regulação de Água e Esgoto. Boa tarde, pessoal. Eu queria aproveitar a oportunidade do Alexandre estar aqui novamente, e ele elencou uma série de ações, e eu queria perguntar para Alexandre, eu estou com essa pergunta para te fazer desde aquele evento da CAESB ano passado.
A Saneago, ela teve um trabalho, né, que você mostrou lá, muito baseado na troca dos ramais. E quando você faz essa troca dos ramais, você faz uma mudança de, vamos dizer assim, de tecnologia. Você faz trocar 6 por meia dúzia não seria a coisa mais correta, né? Imagino eu que pelo desenvolvimento do trabalho que você teve, você conseguiu chegar a um ponto de equilíbrio disso, o que usar, como é que fazer com a rede antiga para fazer um ramal novo e essas coisas assim. E quando você falou também a segunda questão dos hidrômetros, isso você acha que essa troca ela é um sistema pequeno, um sistema aí que, sei lá, que praticamente 3 a 4 mil municípios do Brasil vão ter um tamanho semelhante, são sistemas pequenos, eles absorveriam bem essa substituição? Não ficaria um equipamento muito, não de tecnologia, mas um equipamento elevado para um consumo mais baixo? Dá uma dica para a gente nesse sentido aí, por gentileza. De antemão, obrigado pela participação. Ô, Sérgio, eu que agradeço aí sua pergunta. Bom, como o tempo é curto, eu simplifiquei, mas a troca do ramal, o primeiro passo é você garantir que vai comprar um PAD de qualidade. A gente indica o PAD azul, porque quem não tem um sistema de qualidade, o PAD azul você detecta visualmente na compra que está com baixa qualidade, ou não. O preto é difícil, porque o material reciclado, ele é preto também, então você não consegue visualmente. E muitas empresas não vão ter condição de detectar, fazer um programa de controle de qualidade do PAD, tá? Igual a Sabesp faz, tá? E, em vez de usar colar de tomada, você vai usar o T de serviço integrado. É uma peça mais robusta que ela abraça a rede, tem mais qualidade, maior durabilidade, e um ramal trocado, bem trocado dessa forma, você vai ter uma durabilidade aí de 30 anos, no mínimo, né? E, bom, é isso, a primeira pergunta. Na segunda, dos hidrômetros, quando a gente começou, a gente trocou num vilarejo de 60 ligações. A gente colocou um hidrômetro aí, na época era faixa de 130, hoje ele está uns R$300. E lá não tem esgoto. E a gente tinha acabado de trocar os hidrômetros velocimétricos, então a submedição estava baixa. E o hidrômetro, ele se pagou em 4 anos. Então, assim, mesmo sendo pequeno, não tendo esgoto, ele se paga, porque ele vai durar de 5 a 7 ou mais. A gente instalou em 2018 e até hoje está lá. Então, compensa. Se a gente quer reduzir de perda, é importante. E educa a população, porque essa semana eu conversei com um colega, a gente instalou volumétrico na casa dele. Ele consome aí abaixo de 10 metros cúbicos por mês. A conta dele dobrou. E aí, no outro mês, ele reduziu. Então, sobrou água. Então, assim, o hidrômetro é extremamente importante nesse processo. Existem alguns cuidados, não dá para falar disso agora, mas existem alguns cuidados na instalação, tá? Mas, assim, para a gente reduzir perda, a gente vai precisar mudar essa tecnologia. Valeu, muito obrigado. Eu quero saber se o Acilino quer comentar alguma coisa. Não, a princípio não. Eu concordo plenamente com tudo isso que foi colocado pelo Alexandre, ainda mais com a ideia, reforçando, inclusive, nós estamos trabalhando, Alexandre, dentro desse projeto, com várias orientações. E uma delas, inclusive, a gente está discutindo, inclusive, benchmarkings nacionais e internacionais. E hoje, reportando uma reunião que se teve em benchmarkings nacionais, a gente reportou exatamente essa sugestão que você acabou de fazer.
Quer dizer, a utilização do PAD azul para a troca de ramais, certo? Não é só uma prática da Saneago, é uma prática hoje de algumas outras companhias também, a própria Sanasa, a própria Sabesp também. Então, e que a gente vê de fato isso aí. Na medida em que você usa, destina ao ramal uma ação de uma forma organizada, você de fato vai começar a combater de uma forma muito eficiente as perdas reais. Concordamos absolutamente com você. Obrigada, Celino. Temos mais um interessado para se manifestar, o senhor Antônio Carlos Costa Vieira. Pode abrir sua câmera, senhor Antônio, e microfone. Boa tarde. Eu queria agradecer a oportunidade e também pegar um gancho do Alexandre, né, que ele colocou muito bem aí as questões das ações diretas, né, para controle de perdas, são exatamente essas, né? A redução de vazamentos pela troca de ramais, né, dos ramais danificados. Eu entendo que aí seria uma troca, não entendi bem se era preventiva ou corretiva ou as duas, né? Mas é isso mesmo, né? A maioria dos vazamentos, ela ocorre nos ramais e não nas redes, né? Então, a troca de ramal deve ser feita de qualquer forma, preventiva e corretiva, né? E com material de PAD azul, né? Que é a tendência e que é a utilização de bons materiais aí também, conforme o Acilino comentou da reunião de hoje, né? E então eu acho que esse é o caminho. Então, uma ação também importante que ele falou é uma ação estruturante, né? Que é uma ação que não é direta, mas ela é indireta. Ela é a criação, e ele citou os DMCs, mas eu acho que nos pequenos municípios a gente pode talvez partir direto para DMC. Nos maiores a gente tem que setorizar antes, né? Então eu acho que a primeira ação estruturante para quem não tem divisão de setor é setorizar, né? Essa é a primeira ação. E depois, nos setores, você vai diminuindo o tamanho de setor e subsetor. Aí você cria os DMCs, né? Eu não sei se é possível já ir direto para DMC. Não, de repente, para algum município de 1.000, 2.000 ligações, tá, que às vezes tem um setor de abastecimento, um reservatório de distribuição, uma ETA, um reservatório distribuir para toda a cidade, você tem um setor. Dentro dele você já pode criar os distritos de medição e controle, né? Outros, muitas vezes você vai ter que criar um DMC sem reservatório, né? Não tem, nem todos vão ter reservatório de a montante, né? Muitos são alimentados por boosters, né? Então, eu acho que a primeira assim, atitude é criar os setores, definir os setores, setorizar, né? Criar essa estruturação do município e depois partir realmente para as coisas menores. Eu estou me referindo a municípios não tão pequenos, né? Onde você tem para mim, essa hierarquia, né? Mas, assim, eu concordo total com as ações, porque elas são diretas, né? Assim, o cara pode fazer uma modelagem hidráulica, tá bom, pode fazer, mas é uma forma também indireta de atacar o problema. Se você mudar a hidrometria para hidrômetro bom, tecnologia boa, né? É a melhor que você pode comprar com o investimento que você pode ter, né? Você caçar e eliminar vazamento em ramal, né? Reduzir a pressão, que realmente é uma atitude assim mais em conta, já é um belo começo, né? Você tira, vamos dizer, tira o município daquele estado ruim de índice de perdas e abaixa rapidamente. Depois disso, é partir para a melhoria contínua. Aí sim, você começa a usar melhorar o teu sistema de informações, né? Você melhora teu cadastro, né? A partir daí você já pode pensar em fazer alguma telemetria de DMC ou de setor de abastecimento, né? Instalar VRP para controlar a pressão, e aí tudo progride. Mas, assim, no primeiro momento, você tem que ir para as ações diretas, que elas vão
assim, permitir a continuidade e a melhoria do combate às perdas, né? E, às vezes, até para as ações diretas, iniciais, às vezes o município não tem uma dotação orçamentária suficiente, então ele é carente aí né, na minha visão, que talvez não esteja tão exatamente correta, mas tem que procurar recurso, né, tem que procurar parceiro para assim, ter uma equipe que possa tocar os serviços internos ou contratada ou treinar uma equipe local, né? Porque o conhecimento também, a expertise de equipe é muito assim, é necessária, né? Você estrutura o município também com conhecimento sobre o combate a perdas, né? E também com melhoria contínua. Então, acho que essa é a minha visão, por enquanto, aí, a respeito do Alexandre, que foi muito bem na fala dele. Obrigada, Antônio, pelas suas contribuições. Eu vou passar a palavra para o Acilino para ele comentar o que você falou, se ele quiser. Seu microfone, Acilino. Desculpa, ele estava fechado. Não, na verdade, é mais para identificar o Antônio Carlos. O Antônio Carlos também é nosso colega do consórcio da consultoria, que também está apoiando a Ana também. Então, a gente está trazendo essa experiência do Antônio Carlos, que durante muito tempo trabalhou na Sabesp, quer dizer, tem uma experiência de perdas e de execução de fato real, né, de como trabalhar essas ações em campo. E a gente tem, e eu tenho, assim como ele também, quer dizer, uma boa visão desse trabalho da Saneago e esse reconhecimento pelo que o pessoal está fazendo lá na Saneago. Então, basicamente, quer dizer, eu não tenho que concordar ou discordar do Alexandre, quer dizer, basicamente só destacar um ponto que o Antônio levantou na intervenção dele, o fato da gente, às vezes, ser necessário se trabalhar um pouco a setorização antes, de fato, de uma forma estruturante, antes de partir para o distrito de medição e controle. Então, isso facilita um pouco a visão da rede, a visão de como a distribuição está acontecendo e, de fato, a gente pode ter um resultado mais efetivo. Basicamente isso. Obrigado. Obrigada, Cilino. Acredito que o Alexandre queira falar. Sim, ficou um ponto na pergunta do Sérgio, que ele perguntou sobre as redes. A gente troca os ramais e as redes é o seguinte, quando você fizer todo esse básico, aí você vai ter que enfrentar as redes, porque a rede é o mais caro de um combate à perda. Ele é muito caro. Então, com essas ações iniciais, você reduz o que dá. E aí, depois, você vai fazer conta. Qual rede que eu vou trocar? Quantos metros? Porque ele é muito caro, muito. Aqui na Saneago, a gente ainda não trocou rede. A gente troca, talvez, um pedaço ou outro, que vaza demais e só. Mas a foco é trocar ramal. E do Antônio, ele perguntou se era preditiva ou preventiva. É assim. Na verdade, ela é corretiva. É o seguinte, vazou, trocou. Em vez de vazou, remendou. Porque toda vez que você emenda um ramal, ele fica mais fraco. Tem ramal que a gente volta toda semana. Então, quando você troca, você só vai voltar lá daqui 30 anos. Então, vazou, trocou. Agora, existe uma segunda etapa. Quando você tem os DMC, aí você vai procurar os vazamentos ocultos. Aí você está sendo ativo. Aí, antes do vazamento aparecer, você está trocando o ramal. Então, você está trocando o ramal que está vazando. O que vai pagar aquele serviço é aquela água que está vazando. Entendeu? O sistema vai te mostrar onde é que você tem que atuar. Entendeu? E, DMC. Só para a título de exemplo, cidade pequena, mole. Às vezes tem 1, 2, 3 reservatórios. Esses dias eu fui na cidade do Sul, ele tinha 10 DMC, mas não sabia usar. E com telemetria e tudo. Eu falei para você, você tem vazamento aqui, você tem vazamento aqui, e ele não sabia. Tá pronto. E aqui em Goiânia, a gente tem DMC de 60 mil ligação, 20 mil ligação, 200 ligação. E esses maiores, agora que a gente está começando a subdividir.
Então, você começa do grande para o menor. É isso mesmo, ele está certo. Mas, assim, e pode fazer tudo ao mesmo tempo. Você pode instalar VRP, trocar hidrômetro, trocar ramal, fazer DMC, ou você pode fazer um por um. O gosto do freguês. E quanto mais rápido fizer, mais rápido você atinge o resultado. E outra coisa, uma cidade grande, o resultado de uma cidade pequena, a gente chegou a 6%. Goiânia, a gente está com 11%. A diferença é que Goiânia, a gente começou em pegar pesado em 2019. E a cidade pequena a gente levou 3 anos. Cidade grande vai levar mais tempo. Por quê? Precisa de mais gente. É isso. Ah, Celino, eu estou aqui do seu lado. Você está em Brasília? Isso, Brasília. Minha origem é Caesb. Beleza. Não, se precisar, bate um telefone, eu estou aí para falar com você, mostrar, contar um monte de história. Tranquilo, beleza? Cara. Muito Beleza. grato, Alexandre. Muito grato. Muito grato. Obrigada, Alexandre, pela sua contribuição. Acho que o Antônio quer falar também. Antônio, pode abrir sua câmera. Então, pessoal, exatamente, o Alexandre tocou num ponto bem interessante, ó. É exatamente isso. Na troca de ramal, aliás, Alexandre, é o mesmo que se fazia aqui no estado de São Paulo, na superintendência de Lins, que era a superintendência da Sabesp, onde havia os menores índices de perdas do estado, né? E da Sabesp e talvez do estado também. Então, a prática deles era exatamente essa. Até o ex-diretor da Sabesp, o ex-superintendente, gerente de departamento de Lins, o Luiz Paulo, ele falava assim, ó, o ramal tá danificado, troca, né? Tanto por vazamento visível ou por alguma pesquisa de vazamento, ok. Troca os danificados, né? Se você não tem certeza que está danificado, você não vai. Exatamente a ideia dele era essa, viu, Alexandre? Não fazer pesquisa preventiva de troca de ramal. Ele trocava o que vazava de ramal, já trocava, né? Exatamente isso. Mas isso é um ponto nevrálgico. Acho que é uma prática que tem que ser adotada no Brasil. Não pode remendar ramal, né? O ramal vazou, trocou o ramal, né? O material, a extensão do tubo de PAD, ela não é assim cara. O serviço é bem mais caro, né, do que o material. Mas a prática, até dentro da Sabesp, até onde eu estava, era essa, a ordem era essa. Vazou, troca, não remenda, né? Não deixa para depois, faz um remendinho, vou arrumar depois. Não, troca, porque isso deve ser uma prática nacional. Então, assim, quando você tem os DMC, que nem ele falou, não importa de que tamanho, eu concordo, pode ter de 20 mil ligações, de 10, 50. Você podendo ter o DMC e detectando pela mínima noturna, você já vai e faz uma pesquisa, aí é um controle ativo, né, que você vai ter, você vai poder fazer o controle ativo depois de ter informação. Aí você vai para o campo e troca, é perfeito. Mas, acima de tudo que ele falou, para todo mundo que tá na reunião, vocês entendem que a gente tem que ter algum, né, algum preparo, algum conhecimento, alguma visão e vivência no saneamento, né, e na operação de sistemas. Então, o Alexandre tem um nível bastante elevado aí, tem uma prática imensa, né? Então, todo o prestador tem que ter gente assim, né? Se não tem, a norma teria que talvez prever, ou pelo menos pensar nisso. Eu preciso formar gente para trabalhar na eficiência dos sistemas e no controle de redução de perdas, né? Assim como o exemplo dele deveria ter bastante gente, ou muita gente, com o mesmo nível de interesse e o mesmo nível de conhecimento. Então, você promover o treinamento e a expertise dos prestadores é uma condição muito impactante no resultado do trabalho de controle de perdas, tá? Obrigada, Antônio. Obrigada pela fala. Temos mais alguém interessado em se manifestar, trazer novas contribuições para a norma de referência?
de perdas e controle da distribuição de água. Tamires, Diga, João. enquanto o pessoal decide se tem mais alguma contribuição, vou pedir para o Sérgio Bonfim só fazer uma breve apresentação de como é feita a contribuição no nosso sistema de participação social. E aí, Sérgio, se você puder explicar para as pessoas como elas podem acessar e como podem contribuir, vai ser interessante para o público que está presente. Certo. Então, basicamente o seguinte, na página inicial da Ana, que eu vou mostrar rapidamente daqui, vou mostrar agora de uma vez, essa é a página inicial da Ana, e ela passa esses banners, e o segundo banner aqui está direcionado à nossa tomada de subsídio. Só clicando nele, já direciona, no meu caso aqui, porque eu já estou logado. Não estando, ele vai apresentar essa janela aqui, com a identificação do usuário, onde é necessário inserir o e-mail e senha, caso já sejam cadastrados anteriormente. Se não, é necessário fazer o cadastramento. Então, deixa eu retornar lá. Uma vez acessando essa página, que é a tomada de subsídio 03/2025, nós temos algumas informações, que são os documentos propostos, né? Que tem... vai se abrir um PDF. A minha internet não está muito... Não, mas abriu aqui, onde tem uma contextualização aqui e o questionário que está sendo proposto para ser respondido. Então, e tem mais o material de apoio, né, do procedimento interno nosso aqui, uma nota explicativa, uma publicação do Diário Oficial, as apresentações, né, que foram feitas hoje, da agenda e da NR de perdas. E nós temos duas opções aqui. Aqui tem uma estatística. Nesse momento, nós temos 21 contribuições recebidas por 5 participantes. Então, para participar, só clicar no verdinho aqui, que vai abrir essas tomadas, e cada a pessoa que for contribuir pode escolher em que elemento vai fazer a contribuição. E aí, feita a contribuição, encerrando, ele vai fechar e retornar à página anterior. Caso tenha alguma dúvida ou queira consultar, é possível consultar também as contribuições que já foram feitas. É só clicar no azul aqui, que já traz aqui todas as contribuições que foram feitas até o momento. E clicando sobre uma das linhas, abre-se o detalhe maior da contribuição. O nome do participante, a instituição, o dispositivo que está sendo feita a contribuição, o teor da contribuição e a justificativa para a contribuição. Para retornar, cancelar ou no X. E aqui também, para voltar à página anterior, é só clicar aqui. Como vocês podem ver, também é possível enviar arquivo da contribuição. No caso de enviar arquivo, o importante é que ele venha na formatação da contribuição, que aí facilita a compilação desse trabalho. Então, basicamente, seria isto. Tem mais algum? Aqui na verdade, a página maior da contribuição, né? Que é aquela por onde eu entrei.
foi direcionada pela página da Ana, mas pode ser que a pessoa caia nessa página aqui, mas é questão de só escolher aqui a tomada de subsídio, número 03 de 2025. Então, essas seriam as informações que a gente queria trazer, e para aqueles que precisarem, já coloquei esse link, está no chat, eu coloquei no chat, vou tornar a reforçá-lo, e aí esperamos que aqueles que não se sentiram à vontade hoje para fazer a contribuição, lá podem ficar à vontade, será muito bem-vinda a contribuição. Obrigado, gente. Obrigada, Sérgio, pela explicação e pelo tutorial aí de como mexer no nosso sistema. Quero reforçar o que já foi falado aí algumas vezes: todas as contribuições podem ser escritas lá no nosso sistema, que o Sérgio acabou de mostrar. A tomada de subsídios é a número 3 de 2025, e ela vai estar aberta até às 6 horas do dia 16 de abril de 2025. Então, eu acredito que nós não temos mais interessados. Só para registrar mesmo, eu vou fazer a última vez a pergunta. Temos mais alguém que gostaria de se manifestar? É a última chance agora. Agora só na audiência pública, quando a norma estiver um pouco mais amadurecida. Então, já que não temos, eu vou partir para nosso encerramento desse webinário. Quero agradecer a presença do diretor Nazareno na abertura, nosso diretor interino da ANA, e também supervisor da área de saneamento. Agradeço a presença do Alexandre Anderaus, que é superintendente, substituto aqui da Superintendência de Regulação e Saneamento da ANA. Agradeço também ao João Geraldo pela explanação de como a norma está sendo construída, as perguntas norteadoras. Agradeço a participação de todos, Alexandre, senhor Antônio, todos que tiveram fala aqui e puderam contribuir um pouco mais para o aprimoramento dessa norma. Agradeço também ao Acilino, que está representando o consórcio, que está apoiando a nossa equipe técnica na elaboração da norma de referência. Muito obrigada pela presença de todos, e nós nos vemos no próximo evento da ANA. Continue acompanhando as redes sociais da ANA, e muito obrigada. Até lá. Até mais, então. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Obrigado por tudo. Boa tarde a todos. Boa tarde a Boa todos. tarde a todos. Boa tarde, obrigado. Esquecemos da fotografia. É verdade. Quem sobrar aí, abre a câmera, então.